Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Queridos, essa é a nossa aula 10. É a segunda parte do nosso tema da aula anterior, População Brasileira, Formação e Costumes. A seguir, eu irei passar as informações da aula e logo em seguida vocês irão acompanhar os temas que falamos na aula anterior, combinado? Assim nós podemos entrar novamente no tema, relembrando o que foi visto também na aula anterior. Vamos então a essas informações? Amores, como o próprio tema da aula diz, costumes e tradições. É comum a gente apenas, sempre que fala desse tema da nossa população, pensar só em indígenas, negros ou brancos europeus, correto? Errado. Nós temos outros tipos de comunidades que ajudam a contar a história do nosso vasto território. Vamos ver algumas definições apresentadas pelos professores do CMSP. E um mapa também que ele coloca lá, que explica muito bem essa questão. Eu separei algumas partes da aula do CMSP, está meio cortada, mas eu separei as partes que eu achei fundamental para passar para vocês. Prestem bastante atenção na explicação dos professores, que será a primeira atividade nossa do chat, ok? Vamos ver então. E comunidades tradicionais. Povos e comunidades tradicionais, que são chamados de PCTs, são grupos sociais que se distinguem por características culturais, sociais, históricas e de organização social própria, constituindo assim uma identidade particular. Um elemento que marca a identidade desses grupos está relacionado à forma de ocupação e exploração de determinado território e também pelo fato de sua reprodução cultural estar baseada nas tradições e nas experiências vivenciadas coletivamente. Dessa forma, a identidade singular referida acima está diretamente amalgamada às experiências vivenciadas pela comunidade, povos e comunidades tradicionais. Então, os povos e comunidades tradicionais que nós temos no Brasil são marcados pela sociodiversidade, pois essas comunidades estão espalhadas por todo o território nacional. Como exemplos desses grupos sociais, temos os quilombolas, os povos indígenas, os ciganos, seringueiros, os catingueiros, os pescadores tradicionais, os caiçaras, os caboclos, dentre outros que nós temos aí. Mesmo quando a gente fala de comunidades tradicionais, a gente sempre pensa no indígena, sempre pensa no quilombola, porque nós nos remetemos à formação do povo brasileiro, mas é uma coisa assim impressionante a quantidade, né? E às vezes uma atividade econômica caracteriza todo um estilo de vida, como é o caso dos pescadores, como é o caso dos seringueiros, né? E isso
isso configura uma comunidade tradicional. Então, é por aí que a gente mede o grau de diversidade dessas comunidades por todo o Brasil. E realmente, o que torna o Brasil um país culturalmente muito rico. Tá, então, vocês observem aí, né, a parte verde, por exemplo, que é a boa parte aí da Amazônia, nós temos aí caboclo ribeirinho amazônico, como mostra aí na legenda, né? Nós temos na parte nordeste, né, os famosos sertanejos vaqueiros, nós temos as partes rosas que aparecem aí, que são os caipiras, né? Porque existe uma diferença entre sertanejo e caipira. Né, o caipira aqui do interior de São Paulo, né, tem as músicas, eles falam música sertaneja, fica bonito, mas na década de 70 falava em música caipira. Né, os sertanejos são mais da região nordeste, mais da região centro-oeste, né, professora? Então tem essa diferença. Exatamente. Então essa nomenclatura que foi dada pela indústria fonográfica, ela não retrata o que é mesmo a origem e os costumes do povo. Então o sertanejo, o próprio nome já sugere, né, professora? É do sertão. As áreas de sertão ficam no nordeste. Então, quando a gente fala da região sudeste, que é essa em rosa que aparece no mapa, o termo correto é caipira. E o que é interessante nesse mapa, que é difícil a gente encontrar um mapa desse, é mostrar comunidades que não são indígenas. Então, na parte 1 da aula, a gente acabou mostrando, mas vejo que tem diversas comunidades que não são indígenas. Os caiçaras, por exemplo, que muitos falam que são indígenas, né, eles são de áreas litorâneas, né, os pescadores artesanais, os açorianos, né? A gente até sabe que tem uma ilha dos Açores, né? Isso, então, lá em Portugal, ali perto da Península Ibérica, né? O governo federal, em alguns anos atrás, vem fazendo encontros com essas comunidades, tá? Que são as mais variadas. Além das comunidades indígenas, que representa a grande maioria lá, também tem comunidades quilombolas, existem várias outras que participam desse encontro, como povos de imigrantes europeus, também é comum nesse encontro, e que residem em boa parte também no sul do país, além de sertanejos, comunidades ribeirinhas, etc. Vamos assistir essa reportagem curtinha da TV Brasil, é uma reportagem que fala sobre esse encontro aí, tá? Que também foi passado na aula do CMSP. De povos e comunidades tradicionais das 5 regiões do país estão reunidas aqui em Brasília para debater a inclusão desse setor. O encontro, que começou hoje, vai até sexta-feira. Antes da abertura oficial, representantes das 26 comunidades que participam do encontro deram as boas-vindas, mostrando um pouco de sua cultura. Ministros do Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social e Combate à Fome apontaram os principais avanços para as comunidades tradicionais. Esses povos e comunidades tradicionais historicamente vinham sendo excluídos. A partir de 2004, a gente criou a comissão, eles passaram a ter voz, a se organizar e com isso passamos a incluí-los fortemente em políticas públicas. Já lançamos o edital e já estamos chamando profissionais para atender não mais 1.500 famílias indígenas, mas mais de 10.000 famílias indígenas com assistência técnica já a partir do ano que vem. Durante 4 dias, representantes do governo e dos povos tradicionais vão debater as demandas vindas dos encontros que já aconteceram em cada uma das 5 regiões do país. Essas demandas são orientadas pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2007. A política orienta ações em 4 eixos: o acesso ao território e recursos naturais para viver e produzir, infraestrutura, como construções de postos de saúde, escolas e garantia de luz elétrica, inclusão social, com acesso a programas do governo de distribuição de renda, e investimento para a produção, como as linhas de crédito agrícola facilitada. Para acompanhar o desenvolvimento das ações, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2004, se reúne ao longo do ano. São 15 representantes de diversos setores do governo e 15 dos povos tradicionais. Nós ciganos, por exemplo, a questão de documentação básica é um dos problemas que nos aflige, porque a cigana normalmente tem o filho no acampamento. E aí, como é que registra essa criança, se a mãe já não tem certidão de nascimento? Que a gente tenha condições de acessar recursos para incentivar, né, o nosso jovem fique no campo
tempo. A questão da língua, que seja colocada no currículo das escolas. Tem muitos segmentos que não têm garantia de direitos na Constituição de 88. E assim, a gente busca se unir com eles para que, de fato, eles também tenham direito. Porque são segmentos, são comunidades tradicionais que estavam lá escondidos, que não poderia se expor. A nossa expectativa é o melhor possível, que mude mais as condições nossas e que valorize e empodere mais nossos direitos e deveres, né? Amores, como eu tinha falado anteriormente, após toda essa explicação desse tema, iremos fazer a nossa primeira atividade no chat, tá? É a mesma do CMSP. Vocês vão ler com atenção um pequeno trecho que fala sobre essa questão do IBGE e responder as questões lá no chat, tá bom? Como eu falei na aula passada, sua participação no chat conta a nota para você, tá bom? No final do bimestre. Então, é importante que você participe lá também das atividades no chat. Vamos ver então essa atividade aí.
depois de ouvir vocês lá no chat, passamos agora a segunda parte da nossa aula de hoje, tá? Vamos acompanhar agora um texto que conclui essa atividade que nós fizemos aí. Lembrando que o censo do IBGE, em razão da pandemia, será feito em 2021 e não mais agora em 2020, tá? Vamos acompanhar essa leitura que a gente fecha com uma resposta sobre o que a gente debateu agora no chat, ok? Bom, falaremos um pouco agora da imigração europeia e de outras partes do mundo também que vieram aqui para o Brasil, tá ok? É importante ressaltar que o Brasil sempre recebeu imigrantes, a partir do período colonial até os dias de hoje. O período das guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, sem dúvida foi o período que isso ocorreu com maior intensidade, tá? Principalmente de povos europeus. Tiveram alguns asiáticos, mas o predomínio foi dos povos europeus. Teve a maior intensidade, sim. Para isso, utilizaremos um texto e um gráfico. Esse gráfico ele fala sobre a chegada dos imigrantes ao longo dos anos aí no Brasil, tá? Em determinadas décadas. Vamos acompanhar então essa leitura e dar uma analisada nesse gráfico, tá? Que depois vai ser tema também da nossa segunda atividade no chat.
esse texto e também do gráfico, acho que ficou um pouco mais claro esse movimento de imigração, não é verdade? Eu quero ver só. Vamos ver se ficou mesmo. Será a nossa segunda atividade aí no chat. Vou colocar novamente o gráfico e vocês irão responder 3 questões sobre ele, combinado? Alunos, agora iremos fazer o nosso censo, tá? É isso mesmo. Nós vamos fazer o nosso censo também. Inclusive, esse tipo de atividade é a parte integrante do caderno de vocês, o caderno do aluno, volume 3, tá? Prestem atenção nas perguntas que irão aparecer aí na sequência. Após o final de todas elas, dê um print na tela. Caso você não consiga fazer isso agora, você pode esperar a aula fixar no canal. Assim que ela estiver disponível no canal, você entra novamente na aula, vai nessa parte que a gente está falando aqui e tira o print das questões, combinado? Se você não conseguir responder todas elas ou não souber, você pode perguntar para os seus familiares aí. Então você pergunta para suas famílias, para alguém da sua família, caso você não saiba todas as perguntas aí, tudo bem? Lembre-se, você deverá fazer essa pesquisa com as pessoas aí da sua casa. As respostas você deve deixar aí no caderno
e você vai passar essas respostas junto com as atividades no Google Classroom, tá? Então vai ter o Google Formulário dos trabalhos e logo abaixo dos trabalhos dessa aula vai ter essas perguntas para vocês colocarem lá. Tá ok? Então deixa separadinho todas as respostas aí no caderno que vocês vão utilizar no dia que for fazer as atividades dessa aula, combinado? Então, vamos então a todas as perguntas aí do nosso censo. Amores, agora vamos ver um vídeo do IBGE, o último da nossa aula de hoje. Ele explica o porquê da importância de se fazer um censo. Até mesmo esse tipo de pesquisa que vocês vão realizar agora, que eu passei para vocês fazerem, vai ajudar muito a entender melhor quem somos, quantos somos, o que pensamos e como vivemos. Isso, na questão dos nossos governantes, ajudam a planejar melhor o que o nosso município, estado ou país necessita com mais urgência. Vamos ver então esse vídeo rapidinho aí. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos.
Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. Amores, eu deixei agora para o final uma atividade no chat que vocês vão responder. São 3 perguntas daquelas que nós vimos agora há pouco aí, que são atividades que vocês irão fazer. Vamos fazer 3 como exemplo, justamente para vocês terem uma base do que vocês vão estar respondendo, tá bom? É a nossa última atividade aí no chat. Eu vou dar um tempinho de 2 ou 3 minutos para a gente fazer as nossas respostas aí, as nossas conclusões, e depois eu comento aí mesmo com vocês, então. Então, alunos, da mesma forma que nós fizemos agora aí no chat, vocês deverão fazer essa pesquisa aí na sua casa com os seus familiares. É lógico que não são só 3, né? Tem algumas perguntas aí que eu sei que muitos de vocês aí não lembram, né? Ou não sabem, vai ter que perguntar aí para os pais, para os avós, para os irmãos mais velhos, para os tios, né? Enfim, só reforçando, deixe essas respostas anotadas em seu caderno, porque vocês passarão para a atividade lá no formulário, lá no Google Classroom, combinado? Aproveite agora e coloque seu nome e turma aí no chat, tá bom? Que a aula está quase acabando, para registrar a sua participação nela. Mais uma coisa, já temos atividades para serem feitas lá no Google Formulários, tá? Então tem muita gente respondendo, mas tem muita gente que não está respondendo nada, tá bom? Então é melhor começar a fazer, porque aí acontece a mesma coisa que no segundo bimestre. Vocês vão querer fazer tudo em uma semana, em 2, 3 dias, não dá tempo. Tá? Aí vocês ficam super apavorados, ficam bravos com os professores, com o trem que está tocando, entendeu? E não adianta nada, tá? Então tem que começar a fazer as atividades desde agora, para não ficar muito corrido no final, tá bom? Senão vocês não dão conta mesmo. Essa aula agora
o texto complementar, a pesquisa que vocês vão fazer, eu vou postar ao longo da semana, tá? Entre essa semana até o final de semana eu vou estar postando, aí vocês já vão poder realizar as atividades dessa aula também, tá ok? Bom, a gente fica por aqui e um beijo no coração de todos, a gente volta na próxima aula, tá ok? Tchau, tchau, até mais!